Em abril desse ano saiu uma, uma operação chamada aqui Narcofluxo da Polícia Federal, que é a operação que pegou os MCs, né, esses cantores do funk aí. As notícias alertam, e tá aqui, abri aqui agora pra gente poder falar, que houve o grupo criminoso, enfim, envolto dos MCs, enfim, eu sei que tá em fase de, como é que fala? Enfim, de apuração, blá, blá, Investigação. blá, blá, investigação, tal. Mas as notícias alertam que houve uma movimentação de 260 bilhões de reais, né? Aí quando eu vejo isso, e recentemente eu gravei um episódio com um delegado federal, desculpa, delegado da Polícia Civil, especialista em crime organizado, facções, eu fico aqui pensando, mas peraí, 260 bi. A suspeição, quando a gente vai é 100 mil, é 150 mil, e ainda mais como a gente falou, analisando o contexto. Como que chega a 260 bi antes de ser uma operação dessa? Aí pode ser que seja uma questão da Polícia Federal, a estratégia dela ou não, etc. Mas acredito que muito provavelmente o COAF levantou isso muito antes, né? Antes dos 260 bi, que é muito dinheiro. É um negócio assim absurdo, né? Então, assim, eu queria te ouvir nesse ponto. Vê bem, é bem provável, não tem como, né, Claro, 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 confirmar claro. isso, mas é bem provável dentro da rotina de trabalho que a gente, né, sempre desenvolveu no COAF e continua desenvolvendo, é de alimentar os órgãos de investigação, como eu te falei, Ministério Público Federal, Estadual, Uhum, Polícia uhum. Federal, Polícias Civis Estaduais, de informações dessa natureza, né? Esse fenômeno dos MCs, eu entendo que eles estão muito associados aos chamados influencers também, né? Em que eles demonstram, né, na mídia, vamos dizer assim, né, a riqueza fácil, a obtenção de recurso fácil, desde que Aquela você... ostentação, né? Aquela ostentação, aquele Sim, aquela negócio ostentação. É uma coisa assim, inacreditável, né? Mas ela inacreditável. é real, né? Mas ela é real. Eu não sei Lógico. se aquela Ferrari ou aquela Lamborghini que ele está montado ali, está andando, é dele, mas ele diz que é dele, né? Então, todas essas informações, que aí não depende do COAF para os órgãos de investigação identificarem, até porque eles têm muito mais recursos para acompanhar essas mídias, tá certo, do que Ok. a gente. Nós não temos esse... Nós não, né? O COAF. Eu, às vezes, Não, sim, me, sim, me tá claro, tá vejo, claro, às tá vezes, claro. o órgão não tem essa condição, embora ele Uhum. utilize de maneira complementar nos seus trabalhos de análise. As áreas de investigação têm muito mais condição e recurso para desenvolver esse tipo de monitoramento também. E aí, associado às comunicações que a gente recebe do setor financeiro, basicamente do setor financeiro, do setor de bem de luxo, onde essas Ferraris, essas Lamborghinis, essas Mercedes, sabe? Normalmente elas são adquiridas com dinheiro espécie. Hum, E que certamente loucura. pelo valor dessas, exato, certamente pelo valor desses veículos, né? Eles são objeto de comunicação pelas administradoras de bem de luxo e alto valor, que comercializa carro, moto, como eu te falei, avião, helicóptero, barco, essas coisas de valor, né? Alto valor, né? Vamos dizer assim, Uhum. joias, né? Relógios caríssimos, diamantes, enfim. Então, essa Sim, sim. ostentação transita por todos esses mercados. Aí, quando você reúne todas essas informações, reúne todos esses envolvidos, né? Quer DJs, quer influencers, e dá totaliza, bate no valor desse, de Chega no repente. valor desse. É Bate loucura, no né? valor desse, É. no valor desse. E saindo dessa questão do luxo, facção, tal, 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 como que tá a questão do COAF já para um lado mais sofisticado em relação, por exemplo, aos criptoativos, né? As Hum, criptomoedas, eles têm várias facetas, né? Você tem a faceta filosófica, que é uma que eu gosto muito, né? Na questão de propriedade. Filosoficamente, a gente brinca que as criptomoedas são a única forma de exercício absoluto da propriedade privada, né? Você tem a facilidade de locomoção, porque tá ali os dados estão ali num token, tal, o ativo está na nuvem, né? Na nuvem sim, está no sistema.
mas você tem um token, de forma que se eu pegar, alienar tudo que é meu, botar num token aqui e for morar em Barcelona, na Espanha, fui morar em Barcelona, na Espanha, né? E você tem também o lado muito negativo, que é da facilitação de ocultação, muito provavelmente de lavagem também, de transferência lá para fora. Mas como é que tá assim o COAF em relação às criptomoedas? Vamos lá. Criptoativo foi, né, é um assunto, né, que sempre preocupou, vamos dizer assim, as autoridades, né, de uma maneira geral, quer no Brasil, quer fora do Brasil, em relação a como tratar, como lidar com esse tipo de ativo, né? No início eram chamadas de moedas digitais, moedas virtuais, mas aí, né, tecnicamente já se eliminou essa caracterização. Não é moeda, né? Não é moeda, definitivamente, porque não se caracteriza ou não se reveste das características necessárias de ser uma moeda a ser transitada. Mas é um ativo, porque Claro. é um ativo criado em condições, né, bem próprias, bem específicas. É um ativo que, né, desde sua colocação, desde a criação do blockchain, recebeu vários adeptos, vamos dizer assim. É um ativo de uma variação de valor astronômica, ok? Sim. E que atrai, e que por isso, por essas características, e de não identificação também. Ela tem registro, mas não tem identificação. O que atrai também aqueles que, como eu digo, tem o dinheiro vadio, né? O que eu vou fazer com essa grana aqui? Eu vou para esse mercado. Se eu ganhar, eu tenho a justificativa da valorização. Se eu perder, é um risco meu. Então, ele passou a ser também objeto de procura por vários daqueles que queriam passar por esse processo de colocação, ocultação e depois integração, que é as características das fases da lavagem de dinheiro. Sim. Então, no planeta, vamos dizer assim, alguns países já, por lei, proibiram a negociação ou a utilização desse tipo de ativo, ok? São uns 20 ou 30 países. Outros tantos regulamentaram, que é o caso do Brasil. Então, recentemente, o Brasil regulamentou não a moeda, mas os operadores da moeda, os chamados VAR, né? Que são os PSAVs, né? Eles Os chamam de provedores. exchanges, né? As exchanges. Exchanges são as corretoras, né? Que já vinham antes da autorização, vamos dizer assim, porque era um mercado tido como paralelo, que ele não tinha autorização para funcionamento, mas ele funcionava, né? Então, dada a dimensão e a expansão, né, houve um entendimento, né, do Estado e falando, não, vamos tratar isso aqui, né? Perfeito. Pior do que ter sem regulamentado é ter sem regulamentação. Então, houve essa regulamentação, era até uma pressão internacional do GAFI, que é um órgão o Grupo de Ação Financeira, que, vamos dizer assim, né, dá o tom, vamos dizer assim, internacional de como as matérias relacionadas à lavagem de dinheiro devem ser tratadas pelos países. Então, o Brasil aderiu isso aí, que é chamado as tecnologias, né, recomendação 15, para quem é mais chegado nesse assunto, e o Brasil optou por regulamentar isso aí e atribuiu ao Banco Central a competência para regular, fiscalizar e aplicar as penalidades quando observadas irregularidades no cumprimento da regulamentação, não no cumprimento da lei. Da lei trata o Ministério Público e a Justiça, ou as polícias, quando é o caso. Tá? Então, agora, o que vai acontecer? Ela já tem uma regulamentação, vamos dizer assim, pretérita, que é a 3978, de 2020, que aplicava a todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Elas estão num processo de pedido de autorização junto ao Banco Central para funcionar. Aí tem uns prazos de adaptação, de encaixe e tudo mais. Tem os capitais mínimos para atuação. E eles vão agora passar a operar dentro de uma regulamentação específica voltada para essas empresas. Interessante. Ou seja, o cenário muda bastante, porque agora eles vão ter que ter uma série de cumprir uma série de obrigações que até então eles não observavam. Perfeito. Eles não tinham que aplicar a política do conheça seu cliente, por exemplo, que é talvez a política mais importante, né, a ser aplicável nessa questão da lavagem de dinheiro, porque é a partir daí que você sabe quem é a pessoa que está fazendo aquela operação. Exatamente. As características dela, o negócio dela, o propósito dela. Enfim, e aí o jogo começa a ser jogado
dentro das Perfeito, regras, vamos perfeito, dizer perfeito.